Saudações a todos e todas. O título da nossa aula de hoje é O Brasil entre Ditaduras. Como vocês podem perceber, nós estamos retomando o uso do material didático, portanto, o capítulo 5, né, da unidade 3, porque nas últimas 2 semanas nós fizemos um intervalo, né, no uso do nosso material didático, em que nós estávamos estudando a história brasileira, né, a partir da década de 1930, para nos dedicarmos a um projeto de reflexão sobre a história e a memória do nosso município, que eu propus a vocês, chamado Brejo Santo entre Mudanças e Permanências. Embora não tenha havido, infelizmente, o engajamento de todos, né, nem todos fizeram as atividades, mas a maioria fez e eu fiquei bem satisfeito com os textos, né, com as imagens que vocês enviaram, áudios. Eu acho que foi bem proveitoso, né, mesmo considerando esse momento, digamos, que a gente está vivendo, que ainda nos apresenta limitações, né, mas eu creio que aqueles que se engajaram, que encamparam a ideia, né, e que fizeram os trabalhos, puderam com certeza aproveitar. Bom, pessoal, como a gente teve essas 2 semanas, né, sem fazer uso do material didático, eu penso que seja necessário fazer uma recapitulação, né, daquilo que nós estávamos estudando. Mas antes eu quero que vocês entendam que eu estou chamando essa aula de O Brasil entre Ditaduras, porque o período que nós vamos estudar a partir desse momento ele fica entre dois regimes ditatoriais, que é aquele que nós já estudamos, né, o período do Estado Novo, quando Vargas, a partir de 1937, ele fecha, né, ele encerra o período democrático, alegando que havia uma ameaça, né, de golpe comunista, ameaça de uma conspiração, né, comunista para derrubá-lo do governo, impedir inclusive a realização de novas eleições, e no final das contas ele mesmo é quem faz isso, né? Ele encerra o processo, né, que já encaminhava a eleição do ano seguinte, e institui o que ele chama de Estado Novo, mudando inclusive a própria Constituição, né? E aí até 1945 a gente tem a chamada ditadura do Estado Novo. Alguns até, quando se referem, né, à chamada Era Vargas, que é esse período de 1930 a 1945, dizem que houve uma ditadura, mas na verdade a ditadura não aconteceu durante os 15 anos. Né? Ela começou em 1937 com o golpe do Estado Novo. Mas a partir de 1964 a gente vai ter outra, né, ditadura, nós vamos iniciar um outro período de exceção, né? A partir do movimento militar de 31 de março de 1964. Então, entre, né, esses dois momentos de ditadura, nós tivemos um período de redemocratização, né, um período democrático no Brasil, com vários presidentes, né, que eu vou apresentar aqui de maneira sucinta para vocês. Portanto, o Brasil estava no momento entre ditaduras. É importante lembrar que quem viveu esse momento, né, não sabia que nós teríamos, né, outra ditadura a partir de 1964. Nós sabemos disso historicamente. Né? Hoje, vivendo em 2021, quando nós olhamos para o passado, nós identificamos que esse período ficou entre duas ditaduras. Certo? Então a gente chama esse período de redemocratização, que vai de 1946 a 1964, conforme vocês vão conferindo aí na tela, certo? Esta imagem que vocês estão vendo o fundo traz a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira do Brasil, porque ele é marcado, esse momento, né, de redemocratização, ele é marcado principalmente durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, que é esse que vocês estão vendo com o fundo da bandeira dos Estados Unidos atrás, certo? Esse é o presidente Dutra, que foi quem sucedeu a Getúlio Vargas. E quem está ao lado dele é o presidente dos Estados Unidos, Henry Truman. Então, essa união, esse alinhamento entre o Brasil e os Estados Unidos é uma das características desse momento de redemocratização. Que fica, como eu falei, eu estou mostrando agora a título de ilustrar e ajudar vocês a fixar, certo? Entre 1937 a 1945 houve a ditadura do Estado Novo e entre 1964 e 1985 a chamada ditadura militar. Perfeito? Então, entre 46 e 64 é o foco do nosso conteúdo de hoje.
Vamos lembrar, meus amigos, que o título da aula passada era Nos Tempos de Getúlio Vargas, né? Porque eu quis frisar justamente esse período em que o Brasil foi governado por Getúlio Vargas. E aí, como vocês viram, havia três fases, né, nesse governo Vargas. Conforme vai acendendo aí a bolinha, vocês vão prestando atenção. O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, né, que eu até coloquei aí para destacar, ó, ditadura Vargas, porque esse é o período, de fato, da ditadura de Getúlio. Apesar, né, de nós termos apenas um presidente, ter sido um momento da história brasileira bem conturbado, né, não esqueça que nós tivemos uma tentativa de golpe, que foi a intentona comunista de 1935, né, nós tivemos uma acirrada disputa entre aqueles grupos políticos que eu expliquei na aula passada, a ANL e a AIB, né, que é a Ação Integralista Brasileira, que é aquele grupo de conteúdo, digamos assim, de ideologia fascista, né, que queria tomar o poder no Brasil e chegou, inclusive, a tentar, né, derrubar o governo Vargas, já depois que Vargas decretou o Estado Novo. No entanto, uma série de outras transformações aconteceram no Brasil nesse período aí, certo? Como, por exemplo, a ascensão das mulheres no sentido do papel político que elas puderam realizar, já que elas puderam votar, né, por exemplo. Nós tivemos a instituição de uma série de direitos, né, sociais que as pessoas antes não possuíam, como, por exemplo, os direitos trabalhistas, né, mas também pelo fato do Brasil ter modernizado a sua economia, já que era uma das promessas, né, da Aliança Liberal, que era aquele grupo político que disputou as eleições de 1930, mas acabou perdendo e depois dando um golpe, né? Não vamos esquecer que o Brasil é cheio de golpes. E houve um golpe, né, apesar de que a Aliança Liberal, quando conta, né, a sua história, ela não vai chamar de golpe, ela vai chamar de revolução. Né? Inclusive até o título do capítulo no livro de vocês chama assim, de Revolução de 1930, que é quando a Aliança Liberal derruba o governo de Washington Luiz e impede que o candidato que venceu as eleições lá, né, o Júlio Prestes, assumisse. E aí eles colocam no poder o Getúlio Vargas, dando início a isso que nós chamamos de Era Vargas. Né? Então, uma das promessas que a Aliança Liberal fazia era modernizar o Brasil, né, já que o Brasil era um país agroexportador. A economia brasileira dependia muito da exportação de matéria-prima, de produtos agrícolas, né? E mesmo que até hoje, em 2021, a pauta de exportações do Brasil ainda dependa muito desses produtos agrícolas, como o milho, né, a soja, o Brasil era extremamente, digamos, dependente desses produtos. E aí, a partir da Era Vargas, a gente tem um processo forte, né, de industrialização. É evidente que desde o final do século XIX a gente já tinha, né, alguns surtos de industrialização no Brasil. Durante a Primeira Guerra também nós tivemos, mas há um investimento muito forte do Estado brasileiro, do governo brasileiro, para promover essa industrialização a partir da década de 1930, com o Getúlio Vargas no poder, certo? Mas aí, conforme eu já tinha adiantado, inclusive até na aula passada, né, a ditadura do Estado Novo, o governo Vargas, vai até 1945, e não é por acaso que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, acaba também o governo Vargas, porque, e isso nós já tínhamos estudado, inclusive também lá, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial, né, quando nós estávamos estudando a Segunda Guerra Mundial, a gente viu que o Brasil entrou na guerra ao lado das potências democráticas, né, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos principalmente, né, que é quem conseguiu esse apoio do Brasil com a promessa de financiar a construção da indústria da siderurgia aqui no Brasil. Né? E logicamente o Brasil era um ponto estratégico, né? Pelo geograficamente falando, era muito interessante que o Brasil ficasse ao lado dos Estados Unidos, porém a ditadura Vargas, ou seja, o estilo de governo Vargas se assemelhava mais ao de Hitler e ao de Mussolini. Né? No entanto, o Brasil acabou apoiando os aliados, né, as potências democráticas. Só que isso gerava uma contradição aqui no Brasil, uma contradição política. Como é que Vargas, né, apoiava a democracia na guerra contra o nazifascismo, mas aqui no Brasil implantava uma ditadura semelhante àquelas que ele combatia
lá na Europa. Então todo esse desgaste, né, foi se avolumando, foi se acumulando, até que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, como vocês estão vendo nesses dois recortes de jornal que eu estou colocando na tela, né, a guerra acabou e depois a notícia da renúncia de Getúlio Vargas, certo? E aí com a renúncia dele, nós vamos ter a convocação, né, de uma nova eleição, que é justamente a eleição que coloca no poder este que eu estou destacando na tela, o Eurico Gaspar Dutra. E leiam aí embaixo onde eu estou escrevendo, alinhamento com os Estados Unidos, que é um dos pontos característicos desse momento da história brasileira. E aí, do ponto de vista da política econômica, certo? O que vai acontecer, e comecem a prestar atenção de forma ainda mais concentrada agora, porque a gente vai entrar em aspectos relacionados ao desenvolvimento econômico do Brasil e vai ter algumas palavrinhas, né, que por mais que pareçam complexas e difíceis, e talvez até um pouco chato, né, de se estudar, no entanto, é muito importante que vocês comecem a se apropriar disso, porque tem uma relação muito direta com a nossa vida, né, pessoal? Então vamos lá. O Dutra, ele lançou o chamado Plano Salt. O plano tem esse nome por conta da formação da palavra, né, que vem das iniciais dos tópicos, né, das ações, dos setores que o governo iria procurar desenvolver no país, que seria a saúde, a alimentação, o transporte e a energia, né, os recursos energéticos. Então, por conta, né, desses 4 setores, né, que deveriam ser especialmente desenvolvidos, esse plano ficou conhecido como Plano SALT, certo? Então, quais são as principais características? Além da política externa, né? Se nós pensarmos no plano externo, é o alinhamento com os Estados Unidos. E aí, no plano interno, é um governo liberal, então, portanto, um governo que interfere pouco na economia, certo? A economia, portanto, observem aí embaixo, ela vai se fazer a partir do capital privado, né, das empresas privadas e não do setor público, que é uma característica do governo liberal, e houve uma abertura para importação. É lógico que isso vai atender os interesses dos Estados Unidos, né? Importação, conceito que eu acredito que vocês já dominam, né, pelas aulas de geografia, que é quando o Brasil abre, né, a possibilidade das pessoas comprarem produtos fabricados em outros países, né? Quando nós compramos produtos fabricados em outros países, nós estamos importando, né? E aí o Brasil começa, né, a importar muitos produtos que nós chamamos de bens de consumo. E é lógico que o principal vendedor vai ser os Estados Unidos. Então nós entramos agora naquele momento que eu tenho certeza que muita gente deixa passar, né, pelo fato de talvez parecer difícil, mas eu vou tentar simplificar ao máximo para vocês e alerto para a importância de vocês começarem a dominar esses conceitos, certo? Já que no ensino médio eles vão ser aprofundados. Bom, nesse momento, e eu diria, meus amigos, que até hoje, de certa forma, existe essa discussão, né? Mas ela começa a ser cada vez mais forte no Brasil nesse momento que a gente está estudando, que é a disputa entre duas políticas econômicas, o nacional-estatismo e o liberalismo conservador. Então, eu vou pegar apenas 2 características de cada, certo? Que é o básico do básico mesmo para a gente compreender. Então havia 2 partidos políticos no Brasil na época que defendiam esse chamado nacional-estatismo, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, vocês estão vendo a bandeirinha aí, e o PSD, que é o Partido Social Democrático. Já vou logo avisando a vocês, caso vocês ainda não tenham percebido, vocês são jovens, adolescentes, não sei quantos de vocês, né, se preocupam em entender bem essas questões, mas eu vou logo dizendo a vocês que muitas vezes, ou quase sempre, esses nomes de partido no Brasil, eles acabam não dizendo muito sobre o que de fato eles são, né? Já que muitos falam em democracia, por exemplo, e na prática acabam não defendendo muito isso. Mas vamos lá. Nacional-estatismo é o uso do capital nacional e estatal como estímulo à economia, o que significa dizer que se pensa por essa percepção, por esse modelo, que o desenvolvimento econômico ele é organizado, ele é administrado, ele é impulsionado pelo governo. É o governo que deve agir
certo? Na sociedade, para que a economia do país se desenvolva e, portanto, haja, né, a distribuição dessa riqueza produzida entre as pessoas. E esse modelo também restringe as importações, ou seja, ele tem um cuidado para que não entre muitos produtos estrangeiros para poder fortalecer o que é produzido aqui dentro da economia local. Vamos agora para o liberalismo conservador, que naquela época era defendido pela UDN, ou seja, a União Democrática Nacional. Observem que são dois partidos opostos, né? O PSD e a UDN, mas os dois têm democracia no nome, né? No caso do liberalismo conservador, alguns que já se preocupam um pouquinho em dominar esses conceitos podem pensar: mas como liberalismo conservador? Porque liberal não é o contrário de conservador? É porque no Brasil a coisa não funciona bem assim. Esse conservador aí é mais nos costumes, né? E o liberalismo no sentido mais da política econômica. Então, é uma menor participação do Estado na economia, ao contrário, né, do que eu tinha explicado no modelo anterior, e a ampliação das importações, certo? Ou seja, facilitar a entrada de produtos estrangeiros com a crença de que quanto mais produtos que venha de fora, mais a produção local vai se estimular para concorrer e vai melhorar, certo? Aí, basicamente, um resumo dos dois modelos. Bom, mas dentro dessa disputa toda, uma pessoa não tinha saído ainda da política, que era Getúlio Vargas. Pelo contrário, ele se elegeu senador. Nessa presidência de Eurico Gaspar Dutra, o Getúlio Vargas, ele era senador, então ele não tinha saído da política. E em 1950 ele se candidata a presidente e vence as eleições. Observem que é a primeira vez que ele vence eleições diretas, onde as próprias pessoas elegem um presidente. Já que em 30 ele chegou ao poder por causa do golpe da Aliança Liberal, em 34 ele foi eleito, mas foi eleito pelo Congresso, e a partir de 37 ele ficou no poder porque deu um golpe. Mas agora sim ele é eleito, né, diretamente pelo povo. E ele é a favor de quê, pessoal? Do nacional-estatismo, né, que é o modelo que eu expliquei agora há pouco, que fazia restrições às importações para estimular, né, o que é produzido nacionalmente, internamente. E, evidentemente, quando se fala em nacional-estatismo, se está falando também de que o governo é quem deve administrar o setor econômico. E aí é o que o governo vai fazer. Quando se descobre no Brasil nas jazidas de petróleo, aí cria-se a Petrobras, né? Que é justamente a empresa brasileira de petróleo, que existe até hoje, que na época houve uma grande confusão, porque a UDN, por exemplo, o grupo que a gente chama de liberal conservador, eles eram a favor de que empresas privadas, né, no caso seriam empresas estrangeiras, porque empresas brasileiras naquela época não iam ter condição de fazer isso, então empresas estrangeiras, principalmente americanas, é que iriam explorar, né, retirar esse petróleo, né, do subsolo, fazer a refinação e a venda, né? E Vargas não aceitou de forma alguma, ele criou uma empresa nacional para fazer isso, e inclusive criou até um banco para emprestar, né, dinheiro para outras empresas poderem também produzir, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, como vocês estão vendo aí na tela, que hoje é chamado de BNDES. Perfeito? E além dessa questão do nacional estatismo, né, nós temos a questão do trabalhismo, já que Vargas ele usou muito politicamente, né, da criação de várias leis que favoreciam os trabalhadores para ter justamente o apoio deles. Tanto que um dos partidos, né, que dava apoio a Vargas era o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. O governo Vargas, pessoal, ele precisa ser compreendido não só dentro da história do Brasil, mas dentro da política latino-americana daquele período, já que não só no Brasil havia um tipo de governo que a gente chama de governo populista, ou seja, é o populismo. Atenção para isso, porque essa é outra chave para a gente compreender não só a política brasileira desse momento aí, mas em boa parte da história, certo, do Brasil, e é bem possível que nós possamos dizer que hoje, né, nós ainda temos muitas características desse chamado populismo, que é o quê? Uma relação direta entre os líderes e o povo, ou seja, uma comunicação, né, uma identificação do líder, né, com o povo e vice-versa, né, sem a intermediação dos partidos políticos que acabam se fragilizando.
A liderança é baseada no carisma pessoal, né? Então as pessoas não vão prestar tanta atenção no conteúdo da fala do presidente e das suas ações, é mais na maneira como ele fala, no vigor, né? Naquilo que muitas vezes até em bravatas, né? Em coisas que se diz contra isso, aquilo, a favor disto, aquilo, e vai criando uma identidade com as pessoas. As pessoas gostam, né, muito mais da personalidade do político do que exatamente das suas ideias, das suas propostas, né? Então, nesse sentido, a gente tem características do populismo até hoje. E um forte nacionalismo econômico, a ideia de que tem que haver um desenvolvimento nacional a partir das nossas potencialidades, né? Do nosso próprio vigor e não a depender dos outros. Então, pessoal, por causa, né, dessa divergência que havia no modelo de desenvolvimento econômico, aí eu digo a vocês que o governo Vargas passava por apuros, né, do ponto de vista político, já que a disputa era muito acirrada entre esses grupos que colocavam pressão sobre ele, ao ponto de haver uma reação, certo? Mas tudo indica até hoje, historicamente, se sabe isso, que não foi a mando de Getúlio Vargas, mas houve um envolvimento de sua guarda pessoal num atentado, certo? Havia um jornalista chamado Carlos Lacerda que batia muito forte no governo Vargas. E aí, membros da guarda pessoal de Getúlio, sem ele saber, inclusive, tudo indica isso, tentaram matar o Carlos Lacerda. Só que nessa tentativa de matá-lo, né, acabaram não conseguindo, ele sofreu apenas um tiro no pé, mas acabaram matando um major da aeronáutica, né, chamado Rubem Vaz, que estava com ele. E aí, quando acontece, né, essa morte, aí os próprios militares, inclusive uma parte significativa dos militares, passam a ser contra Vargas e pressioná-lo para que ele renunciasse. Ele, com medo de renunciar e ser preso, tira a sua própria vida, né? Como vocês estão vendo aqui, eu vou voltar com o suicídio dele, né? Então esse é o momento que é o velório dele, as pessoas visitando, etc e tal. Então Vargas comete suicídio. E eu vou até dar uma dica a vocês, o filme Getúlio, viu? É um filme que conta justamente esses últimos momentos do governo de Vargas, lá em 1954, né, em agosto de 1954, fazendo aniversário agora esse mês, né, que ele se suicida. E esse filme ele faz justamente essa recapitulação dos últimos momentos, viu? Então eu indico enfaticamente esse filme para vocês, que está aí na tela, um Getúlio. Então, depois, né, do suicídio de Getúlio Vargas, quem assume o poder é o seu vice-presidente, o Café Filho, mas as novas eleições acontecem e esse que está na tela aí que vocês estão vendo é o Juscelino Kubitschek, né? O JK, como ele era conhecido também. Então, a partir desse momento, começa a chamada Era JK, ou seja, a Era Juscelino Kubitschek. Um dos lemas, né, talvez o principal lema de Juscelino Kubitschek seria o desenvolvimento do Brasil 50 anos em 5, ou seja, em 5 anos do mandato dele, ele queria desenvolver o Brasil, o que corresponderia a 50 anos, né? Então, o que seria normal se desenvolver em 50 anos, ele queria fazer em apenas 5, né? Portanto, era um governo que priorizava o progresso acima de tudo. Então, para isso, ele criou o chamado Plano de Metas, né? E a chamada política desenvolvimentista. Então, por esse desenvolvimentismo, o Brasil precisava, principalmente, se industrializar, para que não dependesse justamente desse consumo de produtos industrializados de fora, né? Que era uma característica do Brasil até aquele momento. E alguns podem perguntar, quer dizer que havia nesse caso um alinhamento do pensamento, do modelo, né, político-econômico de Juscelino Kubitschek com Getúlio Vargas? Com toda certeza, né? A partir da ideia de que o Estado deve partir do Estado, do governo federal, o incentivo e a administração desse desenvolvimento. E esse desenvolvimento, né, ele pensou principalmente em algumas áreas, né, que era o chamado plano de metas. Desenvolver energia, transporte e indústria de base. Quer dizer, o foco era de maneira clara, né, a industrialização do país, ou seja, o progresso do Brasil estava relacionado diretamente à sua industrialização. Tanto que vocês estão vendo aí, ó, à esquerda, mais abaixo, a construção de Brasília, porque ele entendia que a meta
síntese, que resumia todas as outras, era a construção da nova capital brasileira no interior do Brasil. Aí vocês dizem, por que isso, Josemar? Porque o desenvolvimento brasileiro se dava praticamente apenas no litoral, né, onde ficavam as principais capitais dos estados, que historicamente foram as regiões que foram se desenvolvendo desde o período da colonização. E o interior do Brasil era pouco habitado. Então era necessário, para haver esse desenvolvimento nacional, né, uma integração entre a parte litoral e a parte interior do Brasil. Então por isso ele pensou que a construção da capital do Brasil no interior, certo? No caso lá no estado de Goiás, né, que foi criado o Distrito Federal, e dentro do Distrito Federal a cidade de Brasília, certo? Foi construído também durante o governo dele, que foi um governo que teve bastante sucesso, né, popular, não só pelo desenvolvimento econômico, mas por uma série de aspectos culturais, né, da época, como por exemplo o Brasil ter sido um campeão do mundo na Copa de 1958, ter surgido o cinema novo, né, que é um estilo, né, de fazer filmes que o Brasil criou, né, naquele momento, inspirado também em movimentos da Europa, e a música popular brasileira, né, que naquela época estava surgindo também a bossa nova, que foi um estilo criado aqui no Brasil, mas que também teve grande repercussão no exterior, né? Por isso que esse período é chamado, como vocês estão vendo aí na tela, aliás, né, anos dourados, perfeito? Então, quando a gente pensar no governo de Juscelino Kubitschek, que vocês estão vendo mais uma vez aí na tela, a gente vai pensar em progresso, né, em desenvolvimentismo, em plano de metas, na construção de Brasília, né, no período que nós chamamos de anos dourados. No entanto, né, esse grande desenvolvimento do Brasil, que ele pretendeu que fosse 50 anos em 5, e de fato houve um grande desenvolvimento, não foi um desenvolvimento para todos, né? Porque acabou se concentrando mais na região sudeste, como eu quero que vocês observem no mapa. A região sudeste, que envolve, né, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O que vocês estão vendo no fundo e logo abaixo à esquerda é um pau de arara, que são aqueles caminhões, né, que transportam retirantes, principalmente aqui do Nordeste. Então, como esse desenvolvimento, como essa industrialização do Brasil, ela estava concentrada mais na região Sudeste, aí aconteceu esses grandes movimentos de êxodo, né, de pessoas saindo de uma região mais pobre, né, que não tinha acesso a esse desenvolvimento, para o Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Portanto, esse desenvolvimentismo ele não atingiu todos os lugares. O que é que vai acontecer? É o inchaço populacional, vocês provavelmente estudam isso em geografia, né, no processo de urbanização, de crescimento urbano. A gente tem a favelização, né, desses grandes centros urbanos, justamente resultado dessas multidões, né, que vão se deslocar de regiões mais pobres para essas áreas industriais. Muitas delas, de fato, vão conseguir trabalho, vão conseguir emprego, mas acabam vivendo em condições bastante difíceis, né? E aumentando aquilo que no Brasil nós chamamos de desigualdade social. E aí, por conta dessa situação, né, e também por muita acusação de corrupção na época, por conta dessas construções, né, o Juscelino Kubitschek acabou não elegendo o seu sucessor. Então, quem vai assumir no lugar dele vai ser esse cara que vocês estão vendo aí na tela, o Jânio Quadros, certo? Então, a partir desse momento, a gente vai estudar, né, já chegando perto de 1964, que é quando vai acontecer o golpe, o governo desse cara que vocês estão vendo, mas eu volto já para o Jânio Quadros, certo? Mas esse que vocês estão vendo agora é o Jango, certo? O João Goulart, que é aquele que os militares vão depor em 1964. Eu estou chamando aí do herdeiro político de Getúlio Vargas. A história do João Goulart na política brasileira, ela começa, né, ainda no governo Vargas. Eu quero que vocês observem aí nessa linha do tempo que eu criei. O Jango, ele vai ser ministro do Trabalho de Getúlio, certo? Depois ele vai ser vice-presidente de Juscelino Kubitschek. Depois ele vai ser eleito de novo vice-presidente, só que agora do Jânio Quadros. E olha que coisa interessante, e é nesse momento que vocês precisam ter a máxima atenção. Não é como agora, nesse momento aí, certo? Agora, quando você elege o presidente, quando vocês forem votar lá nas próximas eleições para presidente, né? Talvez alguns de vocês votem, mas quando vocês forem votar, vocês vão eleger o presidente e o vice na mesma chapa.
certo? Então o candidato a presidente ele já leva o vice com ele. Nessa época aí não, você votava separado para presidente e para vice. E aí o que era que podia acontecer? Que foi o que aconteceu. O presidente era de um partido e o vice era de outro partido que não eram aliados. Não eram aliados. Então o presidente que foi eleito foi o Jânio Quadros, apoiado pela UDN, e o vice era apoiado pelo PTB e PSD, ou seja, os partidos rivais. O que acontece é que, né, isso poderia dar em grande confusão, como foi o que aconteceu exatamente, né? E aí, no final dessa confusão, quem vai assumir a presidência vai ser o João Goulart. E como é que isso aconteceu? Vamos lá. Depois que o Jânio Quadros, o Jânio Quadros mesmo, certo? Os nomes se parecem, mas vamos lá para a gente não se perder. Depois que essa figurinha que vocês estão vendo aí embaixo, segurando inclusive até uma vassoura, né? Porque um dos lemas da campanha dele é que ele ia varrer a corrupção, né? Do país. Ele se mostrava como uma pessoa muito honesta, né? Bastante um orador, né, muito persuasivo, né? Ele era uma pessoa que tinha um carisma muito grande, então as pessoas acreditaram mesmo no discurso dele. Ele tinha até um jingle, né, uma músicazinha na campanha que dizia varre, 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 vassourinha, né? Que é justamente a ideia de varrer a corrupção no Brasil. Só que quando ele foi eleito, ele passou poucos meses no governo, porque ele tentou dar um golpe. Ele mesmo tentou dar um golpe. Como assim? Ele ameaçou renunciar, acreditando que o Congresso não ia aceitar a renúncia dele porque ia ter medo do Jango assumir. E por quê? Porque havia uma história de que Jango era comunista, era adepto do comunismo. Então, o que foi que o Jânio Quadros pensou? Se eu renunciar, eles não vão querer que o Jango assuma. E aí o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que só fico se eu tiver mais poderes. Ele pensou nisso. Só que não aconteceu. Quando ele renunciou, o Congresso aceitou a renúncia dele, então estava tudo certo para Jango assumir. Só que, como os partidos de oposição a Jango, principalmente a UDN, tinham medo de Jango implantar o comunismo no Brasil, eles não aceitaram que o Jango assumisse. Então, o que é que eles vão fazer? Um acordo para que Jango só assuma se o Brasil virar um regime parlamentarista. No regime parlamentarista, quem governa, quem manda mesmo, é o primeiro-ministro, não é o presidente. Então, eles aceitaram que Jango assumisse, mas com a condição de que ele fosse o presidente num regime parlamentarista. Só que eles fizeram um acordo para que houvesse um plebiscito, viu? Eu vou até deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês lerem mais sobre o que é o plebiscito. Mas no plebiscito as pessoas iam dizer se queriam o presidencialismo ou o parlamentarismo. E aí quem foi que ganhou? Foi justamente o presidencialismo, ou seja, a volta do regime presidencialista. Houve uma grande campanha, como vocês podem ver pelos jornais que eu estou colocando aí na tela, e as pessoas votaram pela volta do presidencialismo. Então, nesse caso, quem saiu vitorioso? Foi Jango, o João Goulart. Porque agora ele ia ser presidente no regime presidencialista, no regime em que o presidente tem de fato mais poderes. Mas, quando no ano seguinte, depois desse plebiscito, o plebiscito aconteceu em 1963, aí já no ano seguinte, em março de 1964, João Goulart é deposto, certo? Como eu digo aqui, ó. Eu vou voltar para vocês verem. No ano seguinte, ele é destituído do cargo. E ele é destituído do cargo justamente com a acusação feita pelos militares de que ele estava implantando o comunismo no Brasil. Não vamos esquecer que estava acontecendo no mundo a chamada Guerra Fria, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética. E havia também o interesse, a preocupação dos Estados Unidos de que aqui no Brasil acontecesse um processo político que levasse o país ao comunismo. Havia o receio de acontecer com os outros países da América Latina o que tinha acontecido com Cuba, que se transformou num regime
comunista apoiado pela União Soviética. E o que era que eles alegavam, certo? Qual era a justificativa para dizer que Jango, o João Goulart, estava implantando o comunismo no Brasil? É porque Jango tinha criado as reformas de base, né? Ele estava querendo aprovar as reformas de base. E o que é basicamente essas reformas de base? Passava pela tributação, cobrar mais das pessoas mais ricas, a posse da terra, ou seja, distribuir terras que eram consideradas improdutivas para quem não tinha, né? E a nacionalização de empresas, a transformação de empresas, né, estrangeiras em empresas brasileiras, né, de capital nacional. Então, as forças, né, que lutavam contra Jango utilizaram isso aí como desculpa para destituí-lo do cargo. Né? Naquela época, assim como está acontecendo agora, havia uma radicalização política muito forte. Inclusive, uma das questões da atividade, que eu vou passar para vocês, vai ser em torno disso. Viu? Dessa radicalização política que nós também, de certa forma, vivemos hoje, quando nós não queremos enxergar o outro lado, né? A gente só quer, só admite como certo aquilo que a gente já pensa. Então, naquela época havia manifestações, como há agora, tanto a favor como contra o governo, né? E isso acabou desembocando no golpe, né? Que destituiu o João Goulart da presidência da República, né? Como eu estou colocando aí na tela, os militares, com o apoio de parte da sociedade civil, interrompem o governo de João Goulart, certo? Até hoje se discute bastante se houve, né, um golpe, né, se esse golpe foi militar, se esse golpe foi civil, né, e militar ao mesmo tempo, mas essa discussão eu vou deixar inclusive até para atividade, né, já que eu vou sugerir uma reflexão a respeito disso. Mas houve uma interrupção de um processo democrático, né, em que havia um presidente e ele foi destituído do cargo. Viu? Aí na atividade a gente vai refletir sobre isso, inclusive eu vou deixar uns links para vocês verem umas matérias, né, com opiniões de algumas pessoas a respeito desse processo, viu? Inclusive textos que eu estou também usando aí na tela para vocês verem, que foram publicados nos jornais da época, certo? Para a gente pensar, afinal, né, houve um golpe ou não houve? Esse que vocês estão vendo agora é uma opinião do historiador Boris Fausto, que eu vou colocar na atividade também. Certo, pessoal? Eu vou passar aqui rapidamente a atividade, porque eu vou gravar um videozinho extra dessa vez, só explicando a atividade. Beleza? Valeu e até a próxima.